Por que os jovens precisam de um mentor? Gostaria de compartilhar algumas razões. A primeira é porque eles precisam urgentemente de referências. Existe uma pessoa chamada Mark Prensky, ele é um grande estudioso da cultura digital. Na verdade, foi ele quem cunhou o termo nativos digitais. Ou seja, toda essa nova geração que cresceu dentro do mundo digital e da era digital. Ele afirma que nos encontramos perante a geração que tem mais conhecimento do que nunca na história. Na verdade, eles sabem que com apenas um clique podem ter acesso a todos os tipos de informações em todos os tipos de assuntos. No entanto, é muito interessante porque Mark Prensky diz que, embora nos encontramos perante a geração mais informada de toda a história, ao mesmo tempo encontramos uma geração que não sabe como entender as informações que eles têm. E Mark Prensky diz: não é uma questão de informação, é uma questão de referências. Ele mesmo afirma que esta geração, apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a informação, está tremendamente necessitada de referências. Isso é, de pessoas que possam ajudá-los a dar sentido e significado às informações que têm acessíveis. Este é um papel fenomenal para um mentor. Nós, como mentores, podemos ajudar os jovens a terem um sentido, darem significado e encontrarem o propósito de todas essas informações. Mas há uma segunda razão pela qual os jovens precisam de mentores. É porque eles estão enfrentando desafios culturais e sociais que nunca existiram antes. A sociedade está mudando drasticamente. Os desafios e realidades que os jovens enfrentam, mesmo quando eu era jovem, eu não poderia ter imaginado. Tópicos, por exemplo, relacionados à ideologia de gênero, ou questões relacionadas à bioética e aos desafios que isso representará para nós. Toda a questão do aquecimento global, das injustiças sociais. Há toda uma série de situações que são colocadas aos jovens, com as quais devemos ajudá-los para que também eles possam encontrar sentido e significado. Em muitas ocasiões, eles não sabem como fazer a conexão entre o que a palavra de Deus diz e essas realidades que estão vivendo. O mentor pode ajudá-los a ver que a palavra de Deus continua a ser útil e significativa para os novos desafios e novas realidades que enfrentamos no mundo de hoje. Há mais uma terceira razão pela qual os jovens precisam de mentores. E essa razão é porque estamos chegando a um esgotamento de nossa teologia. Eu acho que é necessário explicar isso com um mínimo de profundidade. A teologia é simplesmente a nossa reflexão sobre Deus, sobre a igreja, sobre os seres humanos e sobre o mundo em que vivemos. Nossa teologia nasceu em um determinado momento da história para responder aos desafios e necessidades que a igreja estava experimentando naquele momento. Mas agora nos encontramos em um cenário diferente, como mencionei há pouco, com desafios e com realidades totalmente novas que nunca tivemos que enfrentar antes. E nossa teologia não tem respostas para essas realidades. É importante que saibamos a diferença entre revelação e teologia. A revelação é a comunicação de Deus aos seres humanos para nos ajudar a entender a nós mesmos e ao mundo em que vivemos. A teologia é a nossa reflexão sobre a revelação de Deus. Mas a teologia tem uma data de validade. Por quê? Porque nasce em um momento para responder a certas realidades, enquanto a revelação de Deus é eterna, infinita e nunca expira. A revelação de Deus pode nos dar novas informações, novas perspectivas para esses novos desafios, e o mentor pode ajudar tremendamente para que o jovem possa ver como a palavra de Deus tem essa capacidade dinâmica de se transformar, de nos dar novas perspectivas, de nos dar uma nova luz para as realidades que estamos vendo. A teologia expira, mas a revelação de Deus nunca expira. E o mentor deve ajudar o jovem a ser capaz de distinguir entre os dois e se concentrar, acima de tudo, na revelação de Deus.